Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de verdade. Os nossos encontros de verdade, né? Eu sempre falo aqui que eles são encontros não para mim, tão somente, ou para os meus convidados. Eles são encontros para ti, para que tu revele a tua verdade, para que tu ingresse na tua essência através dos conhecimentos, ensinamentos que eu passo aqui e que os meus convidados passam aqui, que são de grande valia, né? Eu sempre trago pessoas com as quais eu me conecto, né? Que eu já me conectei em algum momento da minha vida. Pra quê? Para que vocês também consigam experimentar e experienciar coisas, conhecimentos e sentimentos, sensações que eu já pude experienciar e eu tenho grande... eu tirei vários ensinamentos, né? Tirei não, eu vou dizer assim, compartilhei vários ensinamentos e aprendizados com essas pessoas. Então, o meu convidado de hoje é um convidado muitíssimo especial. Eu quero só saber como é que tá o som aí pra vocês. Agradecer principalmente aqui a presença da minha irmã, né? Que está retornando para casa dela lá em Gênova, para nossa sede lá em Gênova, e convidar vocês a convidar também outras pessoas que se beneficiariam com esse nosso encontro, tá? Vou colocar, esqueci de botar o título aqui, vou colocar o título. E hoje o meu convidado é muito especial, como todos são, né? Mas hoje, principalmente, é um convidado que eu tive o prazer de ter contato esses dias atrás. E antes de apresentá-lo, eu vou colocá-lo aqui na live para que vocês o conheçam. Dar as boas-vindas. Cadê o Ângelo? Ali. Vamos dar as Olá, tudo bem? boas-vindas pro nosso maravilhoso. Então, o Ângelo, né? O Ângelo Lavorati. Ele... Eu conheci ele foi final de semana passado, né, Ângelo? Pouco tempo. E como a gente não gosta de perder tempo, porque a gente sabe que quando a gente entra em contato com um ensinamento muito profundo, a gente precisa expandir para o mundo esse conhecimento e esse aprendizado, né? Então, já fiz várias e várias e várias constelações familiares, constelações sistêmicas, né? Eu não, enfim, não sei o termo correto, mas acredito que os dois possam ser usados, né, Ângelo? E todas que eu fiz foram online, tá? Eu nunca fiz presencial com pessoas representando, né, o âmbito familiar. Então, fazia muito tempo que eu queria fazer uma presencial e isso acabou acontecendo sábado passado. E eu tive a alegria de ter como facilitador dessa constelação o Ângelo, que está aqui conosco hoje. E eu gostaria de falar para vocês, para você que está aqui assistindo, que, por favor, preste muita atenção em tudo que nós vamos falar aqui, porque o Ângelo, apesar da pouca idade, esse rostinho de bebê aí, né, Ângelo? Ele tem um conhecimento. Eu fiquei apavorada, né? Chocada. E uma das coisas que eu aprendi na vida é que a gente só cresce quando a gente anda junto com pessoas que são melhores do que nós em algum sentido, né? E não é
um comparativo, tá? Quero trazer aqui que isso não é um comparativo. Eu tenho as minhas qualidades, eu tenho os meus, as minhas conquistas, os meus ensinamentos para passar, mas em algumas áreas da minha vida eu não tenho isso. Então eu tenho que buscar estar com pessoas que podem elevar essa frequência em mim. E o Ângelo é, sem sombra de dúvida, uma dessas pessoas. Por isso que eu quero estar com ele sempre. E se Deus quiser, né? Quer dizer, eu acho que isso aí não está tanto nas mãos de Deus, e sim nas nossas mãos. Autorresponsabilidade, né? Nós estaremos aqui juntos sempre. E você que está nos assistindo também estará junto sempre conosco. Então, seja muito bem-vindo. Ângelo, eu não quero desvalidar as constelações online que eu fiz, porque todas me trouxeram muita clareza, mas eu quero aqui evidenciar que essa foi muito especial. Então, sem títulos, como nós combinamos antes, né, Ângelo, e da maneira como a gente gosta de ser natural e de ser verdadeiro, porque isso aqui é um encontro de verdade. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui e também gostaria que o Ângelo se apresentasse e falasse um pouquinho no que consiste esse trabalho lindo, esse ensinamento, né? Olha ali, ó, não estava esperando o interfone tocar agora. Mas, enfim, eu vou ali atender bem rapidinho e Ângelo, ok, tá obrigado, contigo Nath. aí. Então, eu me chamo Ângelo Lavorati, eu trabalho com a constelação familiar e a gente costuma chamar isso de terapia, de técnica, mas ela consiste, se a gente for analisar bem, em uma filosofia de vida. E como toda filosofia de vida, ela não traz uma verdade absoluta, mas traz uma possibilidade de a gente descobrir uma saída onde antes a gente não via, de ressignificar algo que antes a gente estava trazendo como um peso. Então, um trauma, por exemplo, quando a gente consegue superá-lo, trazer como aprendizado, ele se transforma numa fonte de força. É o modo como a gente reage às coisas do mundo que ditam, né, se isso vai se tornar um recurso ou se isso vai se tornar um peso para nós. Então, a constelação, como filosofia, ela traz muito ensinamento e traz uma autonomia capaz de a gente, então, entender melhor depois os aspectos da vida e a gente mesmo ir tomando nossas decisões de forma mais assertiva, de forma que a gente viva a vida mais leve. Então, se a gente percebe, principalmente no financeiro, nas relações, isso são consequências de uma vida bem vivida internamente. Se eu mudo, o nosso mundo muda, como a gente costuma dizer, né? Então, se eu coloco o meu coração em ordem, muito provavelmente depois na relação eu vou ter muito sucesso. No quesito financeiro, empresarial, eu vou ter uma empresa que prospera se eu estou fazendo o meu tema de casa bem feito. E essa filosofia, esse ensinamento é a grande riqueza, na minha opinião, da constelação familiar. A técnica, claro, né, a constelação em si vai te dar um empurrão enorme. Então, se você tem um emaranhado e tal, alguma coisa que você não consegue enxergar, a constelação vai te ajudar. Então, por exemplo, uma pessoa vai lá constelar a sua dificuldade em manter o dinheiro depois que ele chega. Esse é um tema muito comum das pessoas aqui na região. Então, a gente vê através da constelação o motivo que gera esse efeito. Então, às vezes é uma exclusão, às vezes é um julgamento contra o pai, às vezes é um avô que você nem conheceu, mas por estar inserido nesse sistema, a gente pegou como um emaranhado e está repetindo o destino de alguma forma. Então, a constelação é muito útil para essas coisas, para questões sistêmicas, mas o ensinamento, na minha opinião, é o verdadeiro ouro. A gente faz uma alquimia, né, com esse conhecimento dentro de nós e depois, como a Nath bem lembrou, a gente impacta as pessoas, né? Eu acho que esse é o passo 2. Sempre que algo nos toca, depois a gente quer ajudar todo mundo ao nosso redor. E aí que tá a beleza, é servir a vida. Servir a vida através daquilo que me tocou. Um parênteses sobre isso também só pode ajudar as pessoas quem antes foi tocado por aquilo. Por isso eu achei muito bacana, né, o jeito como a Nath lida com tudo isso, trazendo essas possibilidades aos seguidores dela aqui através do Instagram, né? Ela é tocada por algo, se aquilo faz sentido para ela, então ela agora pode impactar outras pessoas.
Todo constelador ou todo ajudante é alguém que antes foi tocado e transformado pela técnica. Caso contrário, seria vazio. Caso contrário, não teria alma, essência naquilo que a gente fala ou naquilo que a gente ensina. E só para ilustrar bem isso, eu tenho uma história do Dalai Lama que eu vou contar, ela é bem rapidinha. Uma vez uma mulher levou um filho viciado em açúcar para o Dalai Lama e pediu: eu quero que você me ajude nessa questão que o meu filho é viciado. E então Dalai Lama disse: eu não posso te ajudar, mas volte daqui a um mês. Depois de um mês ela voltou, não sabia o porquê da espera. E na segunda vez ela disse: então eu sou a mulher de um mês atrás e novamente estou aqui trazendo meu filho que é viciado em açúcar e é um vício terrível, ele está comendo açúcar de colher, enfim. E então Dalai Lama olhou nos olhos do filho na frente dela e disse: não coma açúcar. Olha que interessante. E dispensou as pessoas para que elas voltassem para suas casas. Aquela mulher ficou muito mexida com isso, não entendeu, não se aguentou e então perguntou: escuta, por que você não falou um mês atrás? Se era só para falar para não comer açúcar. Então ele disse: eu não podia porque há um mês atrás eu próprio comia açúcar. Então fica uma grande lição para todos nós também, né? Se a gente consegue impactar alguém é porque antes aquilo tocou o nosso coração e só por causa disso a gente consegue tocar o coração de outra pessoa agora, né? É uma história que me toca muito essa. E ótima, né? Perfeito. E sobre o que você falou também de andar com pessoas que tenham a nos acrescentar em algo, claro, em outros setores da vida, né? A gente mantém sempre um equilíbrio. Então, eu contribuo com algo, a outra pessoa contribui com outra coisa, e assim todos crescem em equilíbrio, numa troca. E é muito importante isso, porque quais as pessoas que eu estou me conectando? A gente percebe na constelação que a gente busca, acima de tudo, pertencer a um grupo. Eu acho que esse, para mim, pega bem forte também, né, da constelação. Então, se a gente atrai e se relaciona com pessoas num determinado padrão, a gente se sente excluído se a gente ficar fora desse padrão. Então, a pergunta é: vamos analisar o nosso ao redor para verificar se eu ando com, por exemplo, pessoas que reclamam do seu cônjuge, qual a possibilidade de eu encontrar um problema lá em casa para ter do que reclamar? E qual a possibilidade de eu realmente criar um problema que antes não existia, né? Só para pertencer ao grupo. Ou uma doença, muitas vezes eu vejo as pessoas também super felizes falando de doenças, como se aquilo fosse o máximo. Claro, porque isso traz um pertencimento, traz um desejo de eu sou parte desse grupo, eu sou igual às pessoas que eu convivo, eu não vou ser excluído. Mas a gente tem muito poder sobre a nossa saúde. E isso vai além até da psicossomática, a gente é muito poderoso. Tem um salmo davídico que diz: vós sois como Deus os fizestes um pouquinho menor que os anjos. Ou se a gente fazer outra tradução, né? Também pelo meu professor Luiz Henrique, que fez essa outra tradução, é: Deus os fizestes como pequenos deuses, capazes de co-criar a sua própria realidade. Então a gente tem muito poder sobre a nossa saúde. Então, o desejo inconsciente, talvez, de ter uma doença para fazer parte de um grupo que as pessoas estão doentes. Ou o desejo inconsciente de criar um problema lá na nossa relação de casal, só para ter do que reclamar com os nossos amigos que estão nesse processo, né, de reclamação. Então, é aí que está... É aí Por que favor, está Ângelo. a sacada, né? Então, para a gente abrir os nossos olhos e trazer para a consciência isso que a gente está vivendo. Tem uma frase de Jung, né, da psicanálise, que eu acho fantástica. Enquanto a gente não trouxer para a consciência as questões da nossa vida, as decisões, o inconsciente que vai tomar as rédeas da nossa vida. E a gente vai achar que isso é o destino. Quando, na verdade, é nós mesmos co-criando a nossa realidade para pertencer a um grupo, para cumprir um desejo profundo e inconsciente. Como é importante a gente falar sobre isso, né, Nath? E essa questão, quero trazer bem forte aqui, essa questão do pertencimento. Todos nós, neste mundo, neste plano, pertencemos a grupos, né? Assim como pertencemos ao nosso grupo familiar, né? E sim, nós precisamos entender que nós não só clamamos e desejamos o pertencimento, como ele é uma coisa que acontece sem você fazer algum esforço, né?
não precisa, não há necessidade de dizer assim, eu quero pertencer, ou você já pertence por si só. E, inclusive, quero trazer aqui, antes de nós começarmos, né, a entrar nos assuntos que a gente selecionou, que é nos relacionamentos em geral, aí depois como a constelação, né, ela interfere nisso, na saúde e também na parte financeira, né? Então, o que eu gostaria muito de trazer aqui, quando a gente exclui um membro da nossa família, mesmo que nós não saibamos deste membro, que um dia ele fez parte da nossa família, da nossa ancestralidade, quando nós excluímos um membro da nossa família, ou nós nos excluímos como membros da nossa família, nós estamos negando as nossas origens. E vá me corrigindo se eu estiver errada, Ângelo, por favor. E essa questão de nós nos excluirmos ou excluirmos alguém, né? Ela vai influenciar e vai impactar em todos os aspectos da nossa vida. Então, gostaria que tu falasse brevemente, eu sei que não tem como falar brevemente sobre isso, Ângelo, mas sobre a inclusão, a exclusão e o pertencimento, bem breve, porque eu acho que é uma boa introdução para os próximos também, assuntos. Né? Bert Hellinger, o criador das constelações, ele era um gênio e por ser um gênio ele descobriu leis universais que se aplicam a todas as relações, a todas as pessoas. E a primeira delas, e mais importante, diríamos, é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Deixa eu só te interromper num minuto, que eu quero trazer isso muito forte para vocês, porque também é algo que, embora não tenha a ver com a constelação, é algo que eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês. O Ângelo falou aqui que o Bert foi um gênio. E eu quero trazer muito profundamente para todo mundo que está aqui que todo o gênio um dia foi chamado de louco. Porque os gênios, eles têm o poder de trazer para esse universo, são canais, né, para trazer conhecimentos muito mais profundos, né? Então, na época, quando se traz aquele conhecimento e as pessoas não sabem, as pessoas acham estranho, as pessoas acham aquilo totalmente fora da realidade e julgam os gênios como loucos. E depois, né, chacotam, agora, né, na era digital, cancelam, mas depois olham e dizem assim, meu Deus, depois que entendem, né, a profundeza daquele saber, chamam de gênio. Então, provavelmente, Bert lá, quando trouxe tudo isso para cá, ele foi chamado de louco. Mas que sejamos loucos a todo tempo, mas tenhamos a coragem de viver a nossa verdade, porque o mundo precisa da nossa verdade. Precisa da verdade da Nath Busato, precisa da verdade do Ângelo e precisa da verdade de ti que está aí nos assistindo. Graças a Deus existiram gênios que suportaram os julgamentos para nos presentear com tanto conhecimento, né? E eu sempre digo que a árvore que não leva pedrada é porque não está produzindo. Então a gente tem que aprender a suportar os julgamentos que de vez em quando acontecem e é sinal de que a gente está contribuindo de alguma forma com a vida, né? Então, e Bert trouxe isso, né, como tu bem colocou, como um presente, porque ele decodificou leis universais para tornar mais fácil o nosso entendimento. Então, a lei do pertencimento é a primeira e mais importante, talvez. A segunda é a da ordem, que dentro de uma família ou de um sistema, quem é mais velho tem precedência, então os mais novos precisam honrá-los e não salvá-los. E a terceira é equilíbrio, que basicamente é uma consequência das duas primeiras bem feitas. O equilíbrio é a chave do sucesso, seja no relacionamento de casal ou seja com sucesso financeiro. Se eu sei trocar em igualdade, eu consigo me relacionar, eu consigo ter muito sucesso na relação. Só que se, por um exemplo, eu na relação não estou conseguindo ter um sucesso, tem amor, mas é por falta de equilíbrio, muito provavelmente também há um excluído antes. Por isso que essas leis conversam entre si.
Então, às vezes é um excluído que eu não sei que ele é um excluído. Às vezes há um julgamento. Então, uma mulher que julga o pai, seja pelo motivo que for, tende a depois ter sucesso na sua relação conjugal, porque transfere a imagem interna, faz uma projeção para o cônjuge e então fica braba com ele, quando no fundo ela está cobrando o pai de uma mágoa lá que ele talvez causou para a mãe dela, ou vendo o pai pelos olhos da mãe, né? Da mágoa da mãe. Então, pode ser um excluído assim, que eu julguei, ou que eu tive pena, pena também é um julgamento, vale dizer, e também pode ser um excluído que eu não tenho conhecimento. Então, muitas vezes, a gente pode estar lá sentindo um vazio no nosso coração, uma saudade sem saber de quem. E esse vazio, muitas vezes, pode se transformar em algo maior quando eu me deixo levar por isso, quando eu me entrego para essa sensação. Ao invés de ir para o mundo com isso, eu me fecho dentro de casa. E isso, então, vai causar muito dano. Mas esse vazio eu vou levar comigo, talvez como uma forma de carência. E talvez esse vazio, frequentemente eu percebo, se trata de um irmão não nascido. A gente percebe na constelação que aborto conta como filho, é uma vida e precisa ser incluído no nosso coração, mesmo que a pessoa não esteja aqui. Então eu vou contar muito rapidinho o meu exemplo. O meu problema da vida era a indecisão. E essa indecisão impactava nas relações e impactava na faculdade, no emprego. Eu tinha muito problema com indecisão e isso também me fazia ser instável, né, no profissional. Eu não fazia ideia que se tratava de um irmão não nascido. Então eu me colocava como número 2 e na verdade eu era o número 3. Como eu saberia disso sem uma constelação? Porque às vezes, principalmente nas gerações passadas em que a mulher trabalhava até os 9 meses, né? Podia acontecer muitas vezes sem nem a mulher saber, de tão rápido que foi. E então isso era uma vida, a gente se conecta com todos os que pertencem ao nosso sistema, no nosso coração, mas pelo fato de a gente não ver a pessoa, a gente sente aquele vazio, aquela saudade sem saber de quem. E isso gera muito efeito. Eu já atendi muitos casos em que na relação de casal não estava conseguindo ter ali um equilíbrio, um sucesso, porque tinha um irmão gêmeo não nascido, ou porque tinha um irmão mais velho não nascido, a gente se emaranha sempre com quem é mais velho. E o segredo é a inclusão. Então, quando eu, dentro de uma constelação, fiz a inclusão do meu irmão, levou ainda mais um tempo para o meu inconsciente mudar a minha imagem interna de mundo, claro, para realmente ser incluído no meu coração. Mas depois de alguns meses, é incrível as consequências, os efeitos que isso traz. Então, a indecisão foi parando, a minha capacidade de dizer não aumentou, de impor limites que antes eu não conseguia. A minha relação com os pais melhorou muito. Curioso é que eu parei de ter o desejo de salvação com eles, de suprir uma carência que não era meu papel fazer isso. Então eu consegui ir para o mundo, né? Porque eles tinham que lidar com essa carência Exato. entre o casal. Esse aborto que aconteceu, claro, foi um trauma muito grande para eles, mas quem precisava lidar com isso eram eles, e não o Ângelo, né? E é muito comum, e aqui eu vou falar por mim, tá? É muito comum que nós, no nosso papel de filhos, nós queiramos olhar para a dor dos nossos pais e dos nossos antepassados e tomar aquela dor para nós, como se ela nos pertencesse. E querer entrar nesse papel de salvador mesmo, né? De eu tenho que salvar meus pais. Não, mas espera aí. Como o Ângelo falou antes, quem são os mais velhos da relação? Não são os pais? Então eu não tenho que salvar eles. Eles têm as questões próprias de casal e de indivíduos para lidar, né? Então, a questão da ordem, né? É justamente isso. Eu olhar, embora a gente queira se colocar nesse papel, né? Entender que a gente não pode fazer isso. Isso é uma injustiça muito grande conosco, porque a gente não tem como salvar alguém. Nós somos os nossos próprios salvadores. E ninguém tem como nos salvar também, né? Porque às vezes a gente transfere isso, a gente fica esperando que venha um salvador, venha
de repente, uma Nath Busato da vida, um Ângelo da vida para nos salvar. A gente só vai, né? Quando a gente toma conhecimento das coisas, a gente só transfere, né? Comunica esse conhecimento. Como tu vai lidar com isso e fazer disso um benefício para ti, isso é teu. Então, não esperem que, através de uma terapia, de uma constelação, de qualquer coisa, alguém vai te salvar. Não, alguém vai te dar a luz, vai te iluminar. E isso é uma coisa que eu aprendi nas várias constelações que eu já fiz, que os nossos pais, eles estão atrás de nós. Estando eles atrás de nós, eles são os nossos, como se fossem mentores. Eles têm a obrigação, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é correta, de nos mostrar o caminho. Mas o que nós vamos fazer com o que eles nos passaram é nossa conta. Então, assim, se eu não gosto de algo que aconteceu na minha infância ou de certas atitudes dos meus pais, eu tenho a tendência a repetir isso. E é inconsciente, tá, gente? Mas, quando eu trago isso para o meu consciente, eu pego aquela coisa que eu não gosto neles e eu decido, eu quero continuar com isso ou não. E assim também vale para aqueles ensinamentos e para aquelas atitudes e comportamentos magníficos que os nossos pais têm. Eu posso olhar para aquilo e dizer, eu quero isso para minha vida. Isso eu quero levar para minha vida. Bem colocado. Quando eu substituo a pena por admiração, né, ou o julgamento por admiração, isso se torna um recurso. Então, se torna acessível para quando eu precisar aquilo, né? Quem é pai, quem é mãe, talvez possa dizer até melhor do que nós, que quando no casal um julga algo no outro, o filho vai evidenciar justamente aquilo que foi julgado, né? Então, um exemplo, a esposa julga o pai que bebe, o filho muito provavelmente vai se tornar igual ao pai por causa do julgamento, porque então ele não se torna livre se ele tiver esse desejo de salvação que a gente estava falando antes. Agora, cada um precisa, né, claro, sair desse lugar de salvador, isso envolve reconciliar-se com a impotência nossa. Então a gente fica se sentindo meio pequeno, não tem o poder de resolver nada lá, então aceita que dói menos, né? Então eu viro as costas com muito amor no coração, não é virar as costas com julgamento. Então eu sinto eles atrás de mim como uma força, eles são maiores do que mim, do que eu. E então agora eu olho para o futuro transbordando tudo isso que eu recebi, todo o amor deles e ajudando as pessoas através do trabalho. E aqui falando já sobre um pouquinho de dinheiro, quando a gente vai para o mundo nessa postura, não tem como dar errado. Porque imagina que alguém conectado com a mãe no coração é uma pessoa que sorri com os olhos, que os olhos brilham, é uma pessoa cativante, que atrai amigos, que atrai pessoas para perto. Vai conseguir vender muito mais, se for o caso. Vai conseguir passar numa entrevista de emprego, muito mais facilmente do que alguém que está com um semblante triste, desconectado ou olhar opaco. Então tem tudo a ver, só que a gente muitas vezes não consegue fazer a correlação entre uma coisa e outra. E sim, a nossa relação com a nossa mãe interfere na quantidade de clientes que a gente tem, no sucesso, no dinheiro. Tem uma frase também muito clichê, mas que é muito legal a gente falar, para trazer também, que é através da nossa relação com a mãe, através do amor da mãe no coração, eu atraio o dinheiro, eu consigo o dinheiro. Mas é através da força do pai, da admiração pelo pai no coração que o dinheiro vai ficar. O dinheiro não vai embora, então eu vou edificar. Pode. Posso trazer algo pessoal aqui, porque eu acho que é muito legal quando a gente consegue exemplificar as coisas, né? Porque torna as coisas mais claras. Primeiro, eu queria dizer que, para quem não entende o que é honrar pai e mãe, é isso aí. Apesar de eles terem as mazelas deles, eu entender que é aquilo que eles tinham para fazer na época. Por quê? Ninguém fere se não foi ferido. Então, os nossos pais e os nossos antepassados, eles também têm as suas feridas para curar, né? E eles apenas vão nos dar aquilo que eles receberam. Eles não têm como nos dar mais do que eles receberam, né? Então, se eles não receberam afeto,
se eles não receberam carinho, se eles receberam, daqui a pouco, críticas. É assim que eles vão agir conosco. Mas a gente precisa olhar para isso com amor e gratidão. Isso é honrar. Não é excluí-los da nossa vida. Bem pelo contrário. É incluir esses desafios deles, olhar para esses desafios com amor e, se quisermos, fazermos diferente. Senão a gente não consegue fazer diferente, né? E vou te falar aqui, Ângelo, o meu pai é falecido, como tu sabe. O meu pai faleceu há quase 20 anos atrás, tá? 19 anos vai fazer esse ano. E até enquanto ele estava vivo, eu não tinha uma conexão com ele. De pai e filha, né? Eu tinha só julgamento. Só julgamento, só julgamento, só julgamento. Depois que eu comecei a entrar de cabeça no autoconhecimento, em trazer tudo para o meu consciente, engraçado, né? A minha vida profissional só foi. Só foi. Então, essa relação com o dinheiro que o Ângelo está falando, eu sempre tive muita conexão com a minha mãe, muita admiração por ela, muito amor, mas eu não tinha essa admiração pelo meu pai. Eu achava ele fraco, eu achava ele impotente, quando na verdade ele era uma potência só. E quando eu descobri isso, e daí eu me vali de várias... Vali, eu acho que tá certo isso, né? Eu me vali de várias coisas, de vários conhecimentos para chegar nessa conclusão. Eu já fiz constelações, eu faço terapia toda semana, todas as questões, meditações, regressão, já fiz de um tudo na vida. E só a partir de... O mapa de nascimento, que inclusive eu aplico, é uma ferramenta sensacional para isso, mapa astrológico, tudo que é ferramenta de autoconhecimento, gente, vale a pena, porque é investimento. E a partir do momento que eu comecei a trazer isso para o consciente, cada vez mais consciente, eu passei a ver o meu pai como uma fortaleza, como o cara que se doou para a família. Que, embora ali no íntimo dele ele não conseguisse ser financeiramente abundante, apesar de ter sido um dos melhores profissionais na área dele que eu já conheci na minha vida, e isso não era só uma fala minha, uma percepção minha, e sim de muitas pessoas que tiveram contato com meu pai, ele se dedicava muito à família. Então, qual é a fortaleza do meu pai? Qual é a fortaleza da minha mãe? Eu preciso honrar isso. E a partir do momento que eu comecei a enxergar ele como fortaleza, como um cara que, apesar de todas as dores dele e das dificuldades dele, ele era gigante. É verdade. Ele é gigante, né? Porque ele só foi para outro plano, mas ele não deixou de existir no meu coração, bem pelo contrário. Ele está cada vez mais presente dentro de mim e eu vejo o quanto essa fortaleza dele me serviu para eu ser a fortaleza que eu costumo já dizer fui. que nossos pais estão presentes no nosso servir, né? Porque a gente só está ajudando alguém graças a eles. E muito legal que tu falou sobre honrar também, né? Tem os mandamentos, né? Que o quarto mandamento é honrar pai e mãe. O curioso é que todos os mandamentos é obrigação. É talvez não roubar, não matar. O quarto mandamento é honre teu pai e tua mãe, vírgula. Pois então seus dias serão multiplicados em alegria e abundância. É o único mandamento que tem uma recompensa. E faz todo sentido se a gente for fazer um link com a hierarquia, com a ordem, né? Que é a segunda lei que estávamos falando. Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu não fico cuidando deles. Eu preciso fazer algo com aquele amor. É uma pressão por eu transbordar esse amor para o mundo, ajudando outras pessoas, através da minha profissão ou através do meu sucesso, que não deixa de ser o sonho de todos os antepassados que não puderam ter, porque o mundo era menos gentil algumas gerações atrás. Então esse é o honrar, que é muito importante a gente falar, né? Esse é o tomar pai e mãe. É quando, ao invés do julgamento, eu pego essa admiração, pego todo esse amor e faço algo de bom com isso.
Esse também, para mim, é o conceito de gratidão. Gratidão não é quando eu fico lá, mas é quando eu pego isso e eu digo, eu vou fazer valer a pena, eu vou fazer algo com isso. E eu vou transbordar para o mundo. E de alguma forma, aquela pessoa ali atrás, ou teu pai, ou nossos ancestrais, eles vão sentir uma leveza, porque eles vão saber, então, no seu íntimo, que tudo valeu a pena. Eles vão saber que nada é por acaso e que agora está valendo a pena. Então, quando a gente faz isso, é um presente que a gente dá para eles também, né? E, Ângelo, agora eu quero entrar numa seara um pouco... Pode ser dolorosa, e eu sei que existe muito julgamento nisso, tá? Então, eu quero dizer aqui que eu estou falando isso sem ter sofrido isso, tá? Mas que eu acho que é muito importante a gente trazer. Muitas vezes, os nossos pais, eles fazem o que fazem e... É difícil falar isso, tá? Mas eles abusam. E tô aqui falando de todas as maneiras de abuso, tá? Abuso financeiro, abuso sexual, abuso sentimental, abuso psicológico, todas as maneiras que existem de abusar, tá? Eu não sei se às vezes ou sempre, daí isso eu gostaria que tu falasse. Esse abuso cometido por eles não é uma agressão, é a forma de demonstrar amor. Eu não sei o quanto as minhas palavras estão corretas, tá, Ângelo? Mas eu gostaria de trazer isso, porque às vezes a gente entende que os nossos pais só nos fizeram mal, né? Para as pessoas que tiveram contato, né, com relações abusivas, que os nossos antepassados e as pessoas que agiram dessa forma conosco não agiram por amor. Então eu queria que tu falasse só um pouquinho disso, porque eu acho que é tão importante para a gente sair do papel de julgamento e do papel de vítima. Porque o papel de vítima, gente, é um dos piores papéis que a gente pode assumir nas nossas vidas. Assim como de salvador e assim como de julgador, né? Que é abusador, enfim. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre... Eu sei que é algo muito delicado de ser falado, mas eu acho que a gente precisa ter esse E é muito difícil de entendimento. verbalizar também, né, a compreensão a respeito disso. O que a gente percebe numa constelação de forma muito clara é que mesmo que por fora a gente julgue muito o nosso pai ou a nossa mãe pelos atos que eles fizeram, muitas vezes, no coração a gente continua leal. Uma parte nossa, no nosso coração, que deseja profundamente se sacrificar pelo bem do grupo. Então a gente continua leal. E agora está o perigo de ter salvadores em relação a esses assuntos mais polêmicos. Porque quando a gente entra na vida de alguém que a gente não sabe nada sobre aquela história, a gente não tem recurso para lidar com aquela história, e a gente entra lá como salvador, muitas vezes com pena da vítima, a gente vai contra essa conexão profunda que ela tem com o agressor, que muitas vezes é da família também. E então ela vai se punir ainda mais como se ela fosse a culpada. E vale dizer, ela não é culpada, mas ela se pune como se fosse. E a gente percebe isso acontecer muitas vezes. Uma pessoa que é vítima de algo depois se sente culpada como se ela tivesse feito algo de errado. Então, qual que é a solução? É a gente entender que ninguém age com algo assim extremo se a pessoa está livre para decidir. Muitas vezes a pessoa estava super emaranhada numa questão dela, numa questão muito mais pesada que a gente não faz ideia, e ela não estava livre. Então a gente precisa muitas vezes se retirar fisicamente, não manter o convívio físico quando isso envolve a segurança, mas quando a gente estiver longe fisicamente, a gente reconhece que a gente tem esse vínculo. Então, se foi os pais, por exemplo, que fizeram algo que não foi possível que alguém ficasse lá, essa pessoa, depois de muito tempo, vai precisar olhar para o seu coração e vai dizer, mas eu estou vivo. E é isso que a gente esquece muitas vezes, né?
que se a gente não tivesse eles, a gente não estaria vivo, e isso é maior do que qualquer dor, é maior do que qualquer trauma. A lembrança de que se está vivo, a gente nunca pode esquecer isso, né? Então, sim, a gente se afasta fisicamente, mas a gente agradece pela vida. Se a gente não for capaz de agradecer pela vida que veio daquele sacristão, que talvez tenha cometido algo que me magoou, eu não consigo usufruí-la. Eu me nego a usufruir da vida porque veio através daquela pessoa. Por isso é tão importante não julgar. Eu olho, eu vejo que eu não posso fazer nada, então eu me afasto, mas com gratidão pela vida. Eu acho que esse é o essencial. E como o Bert dizia, o essencial é simples. Às vezes a gente quer uma solução tão complexa e grande, como, por exemplo, se fosse tivesse que ir para o Japão, subir o Monte Kurama, fazer jejum e voltar, a gente faria para conseguir a cura. Mas às vezes o essencial, o que cura é realmente uma postura interna. É reconhecer o amor independente da dor. Reconhecer que o amor é maior do que a dor, talvez, para mim é uma grande virada de chave para que a gente consiga se libertar e, mais importante ainda, para que a dor não se perpetue, porque muitas vezes se eu entro no papel de vítima, eu atraio salvadores, eu não consigo mais sair do papel de vítima por causa dos salvadores que estão tentando me ajudar com pena. Então, se eu tiver filhos, muito provavelmente eles vão se emaranhar, eles vão ter pena de mim como pai ou como mãe. Então, por ter pena, eles não vão poder ir para a própria vida. É muito importante falar. E muito importante também dizer aqui, gente, que, que é simples, tá? Que o essencial é simples, mas por ser muito simples, não quer dizer que não seja doloroso, tá? Então, muitas vezes a gente quer a solução mais fácil e a gente precisa entender que entrar nas profundezas do nosso ser, olhar para dentro de nós mesmos, sem julgamento também, tá? É muito difícil, é muito doloroso. É algo muito do ser humano, natural do ser humano, é orgânico isso. O julgamento é orgânico, né? A gente tá julgando o tempo todo, a gente julga, a gente sempre, né? A gente julga a nós mesmos e a gente julga o outro também, muito, o tempo todo. E o não julgamento não é algo fácil, mas é um exercício. Assim como a gente ir para academia uma vez só e nunca mais ir, não vai nos trazer a força e os músculos que a gente precisa. Essa questão, todas as questões que envolvem o autoconhecimento, não é uma coisa assim, eu vou fazer uma constelação lá e deu. Não. É um exercício diário, gente. É difícil, é difícil. Dói muito. Mas quando tu começa a ver todos os benefícios que essa dor trouxe, tu vê que aquele desconforto que tu sentia antes, e só sentia o desconforto e vivia uma vida deplorável, se vai. Vem a liberdade, vem a liberdade de escolha, gente. Porque tu tem no teu consciente tudo aquilo, e daí tu escolhe o que fazer com aquilo, né? Então tu sai desse papel, tu sai desse sentimento de sofrência, tu entra num sentimento de gratidão mesmo. E aqui, gratidão, eu quero falar, porque essa palavra está sendo usada tão banalmente, e ela é tão bonita, porque ela não é uma palavra. A gratidão é um sentimento. Então não basta falar gratidão, a gente tem que sentir a gratidão. Assim como o perdão. Não basta falar eu perdoo ou eu me perdoo. A gente tem que sentir o perdão. E eu acho que isso é a principal fonte de a gente entender que a gente é capaz de tudo nessa vida. E a gente é capaz das coisas mais incríveis, né? De produzir as coisas mais incríveis nos nossos relacionamentos, na nossa saúde,
e no nosso financeiro. Mas nós também somos incríveis em transformar isso em coisas ruins. Tem uma pesquisa muito interessante que fala das pessoas mais bem-sucedidas do mundo e todas elas passaram por muitos traumas e muitas dores lá na infância. Mas o que faz elas serem bem-sucedidas hoje é justamente isso. Elas escolheram não se vitimizar, pegaram tudo aquilo e talvez seja o oposto, né? Seja agradecer a dificuldade. Eu acho que toda dificuldade é um ensinamento, é um professor. A doença pode ser um professor e eu acho que toda doença é uma professora. Então eu tomo isso como um aprendizado, transmuto isso dentro de mim, faço uma alquimia interna e então lá na frente o meu sucesso vai ser graças à dificuldade que eu tive anteriormente. E agora, quem teve uma vida fácil desde o início não vai ter a força, a mesma força de uma pessoa que teve muita dificuldade, mas ao invés de se vitimizar, aprendeu com tudo aquilo, trouxe aquilo para o coração com muita autorresponsabilidade. Eu acho que quando a gente entende isso, isso é honrar isso também. é honrar também, Eu né? honro meu Isso é honrar passado também, dessa né? forma também e tudo o que eu compõe, né? A realidade, todo que acompanha a realidade. E sobre a gratidão e o perdão, eu concordo 100% com o que você falou. São duas palavras tão profundas e, ao mesmo tempo, que estão sendo tão banalizadas, porque isso envolve muito mais ação do que também a palavra dita. Então, eu preciso sentir, claro, de coração, e com esse sentir eu promovo uma ação. Não é a palavra. E uma Perfeito. curiosidade também que eu percebo, quem perdoa de verdade não fala que perdoa, porque isso foi algo tão profundo que ficou tão em paz, é como se realmente ficasse no passado. E aqui dentro. É Isso. aqui dentro, né? O perdão é interno, ele não é, eu te perdoo. Tu não tem que dizer se perdoa ou não perdoa. Tu tem que, né, sentir e agir como se tu tivesse perdoado mesmo. Porque é esse o movimento, né, Ângelo, que a gente faz. E o Ângelo falou da questão do sofrimento, né? Por muito tempo na minha vida, eu, no papel de vítima, falava o quê? Pois é, eu só não sou bem-sucedida na vida porque eu não sofri. Tudo foi muito fácil na minha vida. Eu tive tudo, né? Enfim, eu não sofri e tipo assim, eu não passei fome, por isso eu não sou próspera financeiramente, eu não sofri maiores abusos, assim, né? Embora, sim, agora eu revisitando o passado, como eu faço todo santo dia, eu sofri alguns abusos de outras ordens, né? De ordem psicológica, assim. E eu comecei a perceber o quanto eu estava me colocando no papel de vítima. Porque a partir do momento que eu digo, eu não sofri, por isso eu não sou próspera, Verdade. eu estou me colocando no papel de vítima. O que eu tenho que dizer? Eu não sofri, que bom que eu não sofri. E isso me dá potencial para eu fazer muito mais. Porque tem coisas que eu não preciso brigar para ter contato. Porque eu não precisei sofrer. Então, imagina quanto tempo a pessoa fica sofrendo, mas a vítima sofre porque não vê um sofrimento. É verdade. Então, olha como é contraditório e ao mesmo tempo é algo simples. Só que se tu não tem autoconhecimento, se tu não se autodescobre e se tu não tá pronto, e eu acho que a gente nunca vai estar pronto, porque o dia que a gente estiver pronto realmente, é só erguer as mãos e o pessoal lá de cima vem nos resgatar. Porque estar aqui nesse plano é muito difícil. Estar nesse plano é todos os dias tentar agir no amor universal e no desapego. Desapego de pessoas, sentimentos, desapego material, todas as formas de desapego. Então, isso são os grandes ensinamentos, né, de Jesus Cristo, né, se não o maior arquétipo que nós temos na nossa vida terrena, né, que é o amor incondicional, grande mestre desse universo, é Jesus Cristo, e com Buda, que nos ensinou, veio para nos ensinar o desapego.
Então, quando a gente quer realmente viver uma vida próspera e sem limitações de qualquer ordem, a gente tem que estar sempre agindo no amor e no E desapego. vale a pena dizer também que se a gente consegue realizar algo na nossa vida hoje, muitas vezes a gente não merece, é graças aos nossos antepassados que sofreram para que isso se tornasse possível. Então tem uma frase, eu não me lembro o autor, que é: eu só sou capaz de tocar o piano hoje porque alguém na geração anterior carregou esse piano e outra pessoa na geração anterior àquela construiu aquele piano. Então eu honro essas pessoas tocando o piano, fazendo valer a pena, né? Então isso também é honrar, é trazer para o meu coração e levar para o mundo. E, e sobre o financeiro Aí, também muito importante diga. falar. Muitas vezes a gente julga nossos pais ou julga os mais velhos dentro da nossa família e então a gente cria dentro de nós um processo de autossabotagem porque a gente inconscientemente não deseja dar esse mérito a eles. Então, se a gente vai para o mundo com julgamento, muitas vezes a gente dá um jeito de perder dinheiro, ou talvez eu possa ler isso como a vida me fazendo voltar um passo atrás para fazer algo que eu ainda não fiz, aprender algo que eu ainda não aprendi, mas eu prefiro ver como sendo eu mesmo provocando para mim mesmo. Eu me auto-saboto para precisar voltar e mudar a minha postura, então talvez o mérito é deles, ainda bem que foi assim, eu tomo isso e faço acontecer agora. Então, também, às vezes, essa autossabotagem, que muitas vezes a gente se promove, é por julgamento, é por não sentir a gratidão, talvez não entender como eu posso torná-la real, né, no meu coração, na minha vida. Eu te interrompi, né? É. Não, não me interrompeu. Não. Gente, nós ficaríamos aqui a vida inteira conversando sobre isso. Por quê? Porque nunca se encerra. São ensinamentos que nunca vão se encerrar. E quando a gente entra em contato com a nossa essência, com quem nós somos, e por sermos seres de infinitas possibilidades, o conhecimento e o estudo, o autoconhecimento, ele não tem fim. Não tem fim. Então, não tem como a gente, numa live, num encontro aqui de verdade, a gente trazer né, todos esses assuntos, enfim, não tem como. E talvez nessa vida nós não consigamos, né? Então, Ângela, a gente já está perto do final do nosso encontro. Eu gostaria de entrar nos recados paroquiais, né? Que são aqueles recados finais. Sigam aí o Ângelo, né? Ângelo Lavorati, tá aqui em cima. Depois eu vou compartilhar, sim, essa live, porque isso aqui tem que ficar salvo, né? Para que mais e mais pessoas tenham a chance de ter contato com esse conhecimento. Por favor, encaminhem para aquelas pessoas que vocês acham que precisam disso. E uma forma de também retribuir o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui é encaminhando a live, divulgando o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho do Ângelo. Isso é potente, gente. Quando a gente entra numa força de ensinar cada vez mais, e às vezes a gente não detém aquele conhecimento, mas outras pessoas detêm, e a gente propaga isso, essa é a maior lei da prosperidade. Quanto mais tu dá, mais tu recebe. Isso aí. Ponto, né, Ângelo? Então a gente vai para os recados paroquiais aqui. Gostaríamos de dizer que esse encontro não se encerra aqui, muito pelo contrário, ele vai continuar, ele vai reverberar, e tudo que vocês colocaram aí para dentro hoje vai continuar reverberando na vida de vocês. Só deixem, só sintam de coração isso. Nós vamos fazer outra live, né? Semana que
vem. Qual é o dia Dia mesmo, 7. Ângelo? Uhum. Tô sem minha agenda aqui. Dia 7, terça-feira, às Terça-feira, 12h12 né? novamente. Às 12h12. Acho que esse horário ficou bem legal, porque é um horário, né, que o pessoal aí às vezes está almoçando, alguma coisa assim. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Outra coisa que a gente gostaria de frisar nessa live é que dia 11/3, isso? Dia 11/3, o Ângelo vai dar de presente um workshop gratuito. Então, Ângelo, se tu quiser falar sobre o workshop, temos uns 2 Beleza. minutinhos Vai ainda. ser um workshop sobre Alquimia do Sucesso, um curso novo. Então, vou dar uma hora de aula ali gratuita para vocês, sobre financeiro, sobre dinheiro, sucesso, abundância, sobre questões também de empresa, que é muito importante também, né, para a gente potencializar o nosso serviço cada vez mais. Então, dia 7 a gente tem... Onde que vai ser fechado vai ser o no Zoom. workshop? Então, eu vou precisar que vocês vão lá no link da bio. Foi colocado há minutos atrás aquele link. Então, vocês podem ir lá se inscrever, porque a aula vai ser fechada pelo Zoom. Então, as vagas também são limitadas, né? Tá, e outra coisa que eu queria falar aqui, quem não souber o que é link da bio ou não se identificar com isso, manda um direct para o Ângelo ou para mim, que a gente vai dar jeito de enviar para vocês, tá? O linkzinho para vocês se inscreverem nesse workshop, que vai ser sensacional. Vai ser dia 11/3, 10 da manhã. às 19, não? Atípico. 10 da manhã. Gente, tô fora do quadro. Então, vai ser dia 11 às 10 da manhã. E semana que vem nós temos mais um encontro de verdade, na terça-feira, dia 7/3, às 12h12. A gente espera todo mundo e encaminhem também para todo mundo esse encontro e também a chamada para o nosso próximo encontro, porque, né, uma coisa vai complementando a outra. Nádia, eu te peço para tu mandar pelo direct, porque por aqui a gente não vai conseguir, porque assim que eu encerrar a live, todos os comentários, infelizmente, são perdidos. E vai ter mais novidade, tá? Por aí, né? Nessa parceria, né? Mais novidade, que a gente está preparando algo muito especial para vocês. E vai ser para essas pessoas que estão aqui, que querem fazer desse mundo um mundo melhor. Quando a gente se dispõe a ensinar, né? E eu demorei muito tempo para entender que eu também tinha capacidade de ensinar as pessoas. A gente está abrindo uma porta para o universo e o universo nos devolve tudo que a gente está oferecendo. Então, sigam no caminho do autoconhecimento, da autodescoberta, do entrar em contato com quem vocês são de verdade. A gente vai também lá no Insta do Ângelo, tem as agendas dele, das constelações presenciais que ele faz, que não é só aqui em Passo Fundo, é lá em Sananduva também, tem várias outras cidades em que o Ângelo faz as constelações presenciais, que são magníficas. Então, participem de tudo. Me siga o Ângelo, e nós estamos aqui, eu e ele, para ver a virada de chave na vida de cada um de vocês. Obrigado, Nath. E parabéns pelo teu servir aí, ajudando cada vez mais. Gratidão, querido. Pro nosso. Beijo, até mais. Beijo, meu amor. Até mais.